Olá, sejam muito bem-vindos ao meu primeiro podcast, ao primeiro episódio de muitos que virão. Eu me chamo Renata Guirra e esse é o Energia em Movimento, um espaço para falarmos sobre recomeços, mudança de vida, imigração, sucesso após os 40, mercado imobiliário, espiritualidade, tudo aquilo que nos ajuda a construir uma vida com mais propósito, prosperidade, liberdade. Porque nunca é tarde para mudar a direção da nossa vida quando a energia está em movimento. Antes de começar, gente, eu quero agradecer imensamente a todos vocês que estão aqui ouvindo esse podcast, porque esse projeto nasceu de um sonho antigo, um sonho que ficou guardado durante um tempo, mas que finalmente agora ganhou vida e eu estou muito feliz. Eu acredito que tudo isso tem a ver com a mensagem que eu quero transmitir para vocês nesse espaço. Nunca é tarde para começarmos algo novo, para a gente se desafiar, para fazermos diferente. Hoje eu quero contar um pouco da minha história, de tudo que eu vivi e por que eu acredito que a minha história pode sim inspirar outras pessoas que estão vivendo momentos de mudança, de dúvidas, para grandes transformações. Eu sou brasileira, empreendedora, consultora imobiliária em Portugal e apaixonada por espiritualidade e desenvolvimento humano. Na verdade, a minha trajetória, gente, não foi uma linha reta. Para eu chegar até aqui, muitas coisas aconteceram. Hoje eu tenho 46 anos, tenho 2 filhos lindos, sou casada, tenho um relacionamento de 26 anos e uma história muito bonita de vida para contar e para compartilhar. E espero que de alguma forma essa minha história possa inspirar outras pessoas a se reinventar, a se transformar, porque sempre é tempo. Então, gente, tudo começou. Na verdade, deixa eu contar um pouquinho da minha história lá no Brasil. Eu trabalhei em banco por mais de 20 anos no mercado financeiro do Brasil. A minha primeira equipe de vendas, eu tinha 23 anos quando eu comecei, enfim, a trabalhar com pessoas. O meu primeiro emprego também foi no banco com 18 anos e eu trabalhava mais ou menos no modelo que eu trabalho hoje. Lá no Brasil, eu era consultora vendendo previdência e seguros de vida dentro do banco. Com 23 anos eu virei funcionária, passei a trabalhar com grandes equipes de vendas, ainda na seguradora. Depois, durante o meu percurso, eu fui mesmo para o banco, galguei alguns cargos dentro da área de investimentos, passei pelas agências bancárias, fui gerente geral, diretora de balcão, como se chama aqui em Portugal, sempre trabalhando com pessoas, seja meus clientes finais, sejam as pessoas da minha equipe, enfim, essa sempre foi a minha paixão, lidar com pessoas. E aí, eu me casei muito cedo, com 25 anos, conheci o meu marido no banco, temos uma história linda, graças a Deus, de muito amor, uma história de muita superação. E eu acho que eu falo para todo mundo que o meu primeiro contato com a lei da atração, com aquilo que eu acredito hoje sobre energia, vibração e tudo mais, aconteceu aos meus 34 anos, quando eu comecei a tentar engravidar do meu primeiro filho. Eu vou fazer um episódio depois falando só sobre isso, mas rapidamente queria contar para vocês que aos 34 anos eu estava super bem. Eu tinha acabado de voltar de uma viagem do Japão que eu ganhei no banco, por ter sido a primeira agência em venda de seguros dentro do Banco Santander, onde eu trabalhava na época, e tinha acabado de voltar de uma viagem linda em que eu conheci o Japão, voltei e decidi parar de tomar a minha pílula e engravidar, porque eu achava que eu controlava o timing, né? Enfim, as escolhas da minha vida, e com o tempo a gente percebe que quem controla tudo é Deus. Enfim, comecei na minha luta para tentar engravidar. No primeiro ano, ainda sem medicação, sem médicos, tentando engravidar naturalmente, até que eu percebi que não consegui engravidar. Comecei a fazer vários tratamentos, fui a vários médicos, enfim. Essa luta durou 3 anos, onde eu tentei, não tinha nada grave, nem eu e meu marido, mas eu acho que era muito aquele processo de Deus, universo, tudo aquilo que vocês acreditam e que eu acredito, me ensinarem que
todas as coisas têm o seu tempo certo de acontecer. E eu me lembro que numa viagem aqui para a Europa, eu fiz um teste de gravidez e eu tinha, na altura, eu estava fazendo tratamento com fertilização, o meu médico já disse que eu tinha ovulado e estava tudo certo e que naquele mês eu engravidaria. E quando eu fiz o meu teste de gravidez, deu negativo. Nesse momento eu decidi, eu já estava em Portugal, a passeio, ainda como turista, e eu tinha uma meia maratona programada para fazer na Alemanha. E eu só faria, obviamente, se eu não estivesse grávida. Quando o teste deu negativo, eu simplesmente decidi me jogar e aproveitar as férias. E eu fui curtir com meu marido, aproveitei e simplesmente soltei. E decidi que quando eu voltasse para o Brasil, eu faria fertilização, porque eu não estava conseguindo engravidar naturalmente. E resolvi simplesmente deixar fluir, curtir as férias e quando voltei, naturalmente eu tinha engravidado. Então, foi a maior realização da minha vida, a minha maior prova, a minha primeira grande prova de que não controlamos nada, de que não adianta a gente tentar ficar focado, absurdamente obcecado por uma coisa, que aquilo, o que tiver que acontecer vai vir no momento certo. Dali, engravidei, minha gravidez foi maravilhosa, eu já tinha 37 anos, já fui mãe tarde, e nesse momento eu e meu marido decidimos que não queríamos criar filhos no Rio de Janeiro, onde nós morávamos, apesar da minha cidade ser a cidade mais linda do mundo. Olha que eu já viajei por muitos países, conheço muitos lugares, mas o Rio de Janeiro é realmente muito especial. Porém, é um lugar que todos nós sabemos que, infelizmente, tem graves problemas de segurança pública e eu queria muito tirar, né, os meus filhos e a minha família dessa insegurança. E quando eu engravidei do Bernardo, nós decidimos que gostaríamos de mudar. Meu marido tem cidadania portuguesa, família, pai e mãe portugueses, então não seria difícil o nosso processo de mudança. Muito mais difícil e muito mais importante é a nossa preparação emocional, tanto quanto a preparação financeira para um processo de mudança de país. Então, nesse momento, a gente começou a se organizar emocionalmente e financeiramente para que pudéssemos fazer essa mudança, mas ainda não tínhamos prazo. Decidimos que queríamos mudar, mas a gente ainda não tinha prazo definido. E aí, o Bernardo nasceu e a vida correndo, e eu trabalhando no banco, meu marido também. E aí, passados exatos 1 ano e 7 meses, numa viagem, minha primeira viagem sem o meu bebê, no casamento de uma grande amiga, eu voltei grávida da Maria Clara, sem nenhum tipo de tratamento, sem nenhum esforço, mais uma vez, na hora que Deus quis. E aí, quando engravidei da Maria Clara, nós decidimos que iríamos mudar e que iríamos colocar data. E colocamos a data de 1 ano de idade da nossa filha para virmos para Portugal. Eu engravidei mais ou menos em novembro de 2019 e logo em março de 2020 veio a pandemia. Eu passei a pandemia grávida em casa e mesmo assim continuamos os planos, movimentando a nossa vida para que pudéssemos mudar. Deus é tão maravilhoso quando as coisas têm que acontecer, tudo flui, toda a nossa programação, tudo que nós organizamos para vir para Portugal deu certo. Até a venda do meu apartamento no Brasil, que aconteceu 2 meses antes da nossa mudança, deu certo. E eu me lembro que o valor da venda do apartamento entrou 2 dias antes da nossa passagem, da nossa vinda para Portugal. Assim, tudo fluiu de maneira mágica, assim, para que nós viéssemos para cá. Chegando em Portugal, com 2 filhos pequenos, trouxemos muitas malas. Eu me lembro da nossa chegada no aeroporto. Malas, carrinho, a minha bebê tinha 1 aninho, meu filho tinha 3 anos e meio. Eu e meu marido chegamos para viver uma nova vida no Porto, um lugar apaixonante em que eu realmente me sinto plenamente realizada. Foi realmente o lugar que nós escolhemos para viver, para os nossos filhos crescerem. E eu acho que quando você se encontra, quando você escolhe, quando você tem o poder e a liberdade de escolher onde você quer viver, onde você quer morar, as coisas fluem, porque
foi um sonho tão grande, uma dedicação, um amor por esse nosso projeto, esse nosso plano. Acho que o nosso propósito também de trazer os nossos filhos, de criar os nossos filhos em segurança, sabe? De poder proporcionar cultura, acessos. Aqui a gente está do lado de tudo, né? Morar em Portugal é você estar a 2 horas de avião da França. Aqui no Porto você pega um carro, você está a 1 hora e meia da Espanha. E era isso que eu queria viver, era isso que eu queria proporcionar para os meus filhos. Cultura, segurança. Eu adoro o clima aqui de Portugal. A gente tem as estações muito bem marcadas, né? Então, até o inverno, né? Eu sou carioca, vivi a vida inteira num verão maravilhoso. E até o inverno daqui eu acho lindo, eu acho glamuroso, eu acho chique ver as pessoas super bem arrumadas no inverno, tudo aquilo que a gente via nos filmes. Agora eu vivo aqui. Já são 5 anos dessa jornada em Portugal. E eu passei o primeiro ano, eu resolvi tirar um ano sabático, sem trabalhar, até porque meus filhos eram muito pequenos, e eu realmente queria me adaptar a Portugal, queria comprar o meu imóvel, queria mesmo me adaptar a essa nova rotina, essa nova cidade, e resolvi não trabalhar. Depois disso, uma grande amiga, Isabel, que já tinha trabalhado comigo lá no Banco Santander anos atrás no Brasil, já tinha emigrado aqui para Portugal, sempre me disse que o mercado imobiliário era a minha cara. Ela sempre falou: Renata, vem trabalhar comigo, você vai se dar muito bem. Só que ela mora em Lisboa e eu estava mudando para o Porto. E ela sempre, nesse um ano que eu estava aqui, me dizendo que eu deveria experimentar, que eu deveria experimentar. E eu sempre fiquei com aquela sementinha guardada no meu coração de que realmente poderia ser um caminho novo para mim, né? A vida, para quem trabalha em banco, principalmente no Brasil, sabe que não é uma vida fácil, é uma vida de muito estresse, de muitas metas, de muita cobrança. Mas, ao mesmo tempo, o banco proporciona para gente uma diversidade de aprendizados. Eu costumo brincar e dizer que quem trabalhou em banco no Brasil trabalha em qualquer coisa, né? Então, eu me sentia muito preparada para um novo desafio, curti muito esses, né, poucos meses que eu fiquei sem trabalhar, mas chegou uma hora que aquela Renata, que sempre foi top producer no banco no Brasil, que tinha equipe, uma mulher de negócios, que trabalhava com investimentos e sabe que tinha uma carreira de sucesso, que abri mão disso. Eu pedi para ser desligada do banco depois que eu voltei da licença maternidade da Maria Clara, pelos meus projetos pessoais. Isso começou a me fazer falta, sabe? E aí foi quando eu decidi fazer uma entrevista na Century 21, aonde eu tô hoje, já são 4 anos na Century, e resolvi começar e me jogar no mercado imobiliário e experimentar. Banco eu tinha certeza que eu não queria mais, não era mais uma opção para mim aqui em Portugal, queria novos projetos, novos desafios, mas, gente, de verdade, eu não fazia ideia de tudo que me esperava nesse mercado imobiliário, nessa minha nova vida de empreendedorismo. Eu fui tão surpreendida, maravilhosamente surpreendida pelo universo, pelas minhas próprias capacidades, sabe? Eu descobri uma Renata aqui que lá no Brasil talvez eu não conhecesse, porque como por 20 anos, mais de 20 anos, eu fui CLT, né? Carteira assinada, eu trabalhei para grandes empresas, as maiores empresas do Brasil. É muito diferente você empreender e você começar a trabalhar para o seu negócio. E num país diferente, com uma cultura diferente, pessoas diferentes, e de repente você tira aquele véu, porque no Brasil, no Rio de Janeiro, no mercado, né, financeiro, no banco, muitas pessoas já me conheciam, já sabiam da minha marca, Renata Guirra. Eu já tinha um nome, eu já tinha uma carreira. As pessoas sempre me conheceram pela minha energia. E esse é um dos motivos de ter esse podcast, ter esse nome, né? Eu sempre fui uma pessoa, graças a Deus, com energia muito alta. Eu sempre vi a vida com olhos assim, mesmo cor-de-rosa, sabe? E pronto, eu resolvi trazer essa energia aqui para Portugal e me joguei no mercado imobiliário. Foram 7 meses de muito trabalho, de muito aprendizado, de muita dedicação, porém sem fechar nenhum negócio. Então, eu acho que foram os 7 meses assim mais, eu não vou dizer mais difíceis, mas foram meses assim de muita angústia, de eu tentar me encontrar. Porque vocês imaginam que uma pessoa que teve uma carreira de sucesso por mais de 20 anos, de repente se encontra num mercado completamente diferente, meio que sem saber
quem era eu novamente. Então eu tive que reaprender, me redescobrir e transformar tudo aquilo que eu tinha aprendido no Brasil e aplicar nesse novo mercado aqui em Portugal. Acho que esse foi o meu grande desafio desses primeiros 7 meses. Eu me joguei nas redes sociais, no meu Instagram principalmente, porque como eu conhecia pouca gente aqui em Portugal, e a gente tem um processo político e econômico difícil, né, no Brasil nos últimos anos principalmente. E eu trabalhei no mercado financeiro há muito tempo, eu sempre tive um network muito grande, muitos clientes, muitos colegas, muitos amigos, muita família. E essas pessoas poderiam ser as pessoas que investiriam ou comprariam imóveis comigo aqui em Portugal. Assim como eu comprei o meu, eu teria, né, contato com pessoas que poderiam estar fazendo esse mesmo processo de imigração ou de investimento imobiliário aqui. E comecei a me dedicar ao meu Instagram, fazendo, gente, da maneira que eu sabia fazer. Eu não esperei, eu não fiz nenhum curso, sabe? Eu não esperei um mundo perfeito para começar. Foi a maneira que eu escolhi para alcançar o meu público de brasileiros. E eu me lembro que desde o primeiro dia que eu comecei no mercado imobiliário, aliás, no primeiro dia eu participei de uma palestra falando sobre a força e a importância das redes sociais no novo mercado imobiliário aqui em Portugal. E eu me lembro que eu vi isso como uma porta, assim, sabe? Um portal mágico em que, se eu me dedicasse, eu poderia ter resultado. E a minha meta era que todas as pessoas que me conhecem, que sabem quem é a Renata Guirra, deveriam ter a Renata como a primeira pessoa na mente quando pensasse em comprar um imóvel ou vender aqui em Portugal. Essa sempre foi a minha meta. Aliás, ela continua sendo a minha meta até hoje, né? Esse é o objetivo do consultor imobiliário, estar muito presente na cabeça dos seus clientes, das pessoas, né, que te conhecem, passando segurança, credibilidade. É isso que atrai os meus clientes hoje. E aí, gente, foram 7 meses de muito plantio, sem fechar nenhum negócio. 7 meses gastando dinheiro, indo pra rua, me dedicando, aprendendo, até o momento em que eu fiquei com 6 meses, eu tive uma dúvida gigante se eu deveria continuar ou não. Sentei para conversar com meu marido e falei, olha, eu vou fazer o meu currículo, vou botar meu currículo em qualquer empresa. Eu falei, eu sou comercial, sabe? Eu sou uma pessoa que eu sei vender, então eu vou botar meu currículo em qualquer empresa, vou pegar uma equipe de vendas e vou fazer o que eu sei. E aí foi quando ele me falou, Renata, a gente veio para cá para ter qualidade de vida com os nossos filhos. Você já pensou você voltar a ter horário para entrar, horário para sair, ter festinha, ter reunião, ter, enfim, eventos com as crianças e você não poder participar, tendo um salário muito mais baixo aqui em Portugal do que eu ganhava no Brasil, até porque aqui eu não tinha histórico nenhum, eu ia realmente ter que recomeçar uma carreira. E aí ele falou, olha, não desiste, isso é a sua cara, vai dar certo, você gosta do que você faz, continua. E eu me lembro de uma frase que ele falou, e por isso que é tão importante a gente se organizar emocional e financeiramente na mudança. Ele falou, olha, a gente não tá passando fome, a gente não tá desesperado por dinheiro agora. Dá para você continuar se dedicando, investindo, vai dar certo. Me deu um conforto tão grande ouvir isso do meu marido naquele momento, e eu resolvi continuar. Isso foi no 6º mês e eu resolvi me alinhar internamente. Foi quando eu comecei, e é por isso que esse podcast é tão importante, porque eu não lembro exatamente como foi, porque eu não era uma pessoa de ouvir podcasts no Brasil, e eu comecei a fazer os meus treinos. Eu gosto, para quem me conhece, eu gosto muito de fazer treinos de escada. No Brasil eu corria, lá era mais fácil, até por conta do clima, né? Eu já fiz mais de 15 meia maratonas, eu sempre gostei de esportes ao ar livre. E aqui em Portugal eu comecei a fazer treinos de escada, que lá no Brasil eram um SOS, em dias que estavam chovendo, na pandemia, eu fiz muito treinos de escada grávida, meu prédio tinha 13 andares, eu ficava subindo e descendo, e eu trouxe isso aqui para Portugal e comecei a fazer meus treinos de escada. Em vez de ficar ouvindo música, eu comecei a ouvir podcasts de autoconhecimento, que acabou caminhando para podcasts de espiritualidade, e foi quando eu tive o meu encontro com a lei da atração. Foi quando eu comecei a entender um pouco mais sobre física quântica, espiritualidade, o poder da nossa vibração, da nossa energia. Eu comecei a entender por que tantas coisas aconteceram na minha vida. Eu nunca soube por quê, mas depois que eu comecei a estudar sobre isso tudo, eu descobri que eu sempre fui uma pessoa realmente com uma energia
acima da média, porque eu sempre tive um olhar muito positivo. Eu nunca fui aquela pessoa de reclamar, de acordar mal-humorada. Pelo contrário, eu sempre fui aquela pessoa que eu tenho, inclusive, relatos de amigos, de pessoas que conviviam comigo e falavam: Renata, é difícil conversar com você, porque você é aquela pessoa que vê sempre o lado positivo das coisas. E eu adoro ser assim. A minha mãe diz que eu era aquele bebê que ia no colo de todo mundo, que estava sempre rindo, sabe? Eu sou aquela taurina legítima que gosto de comer, beber, viajar, dar gargalhada, brincar. Então eu sempre tive essa alma leve, graças a Deus. E é isso que eu prezo e é isso que eu quero compartilhar aqui com vocês. Um pouco dessa minha maneira de ser, que eu fazia instintivamente e por isso eu atraí tantas coisas boas ao longo da minha vida. E agora eu entendo, agora eu estudo, já são 4 anos de um estudo profundo sobre espiritualidade, sobre lei da atração, e aliado a toda a minha história de vida, sabe? A essa transformação de carreira, de empreendedorismo. Eu sei que quando eu comecei a me alinhar internamente, descobri o poder da gratidão, descobri o poder da meditação, e aí eu fui me alinhando internamente. E, gente, se tem uma coisa que funciona, é que tudo aquilo que está dentro de você reflete no que está fora. É como se nós fôssemos espelhos. Então, se você está se olhando de frente para o espelho, e você está sério, você está emburrado, você está mal-humorado, a vida vai te retribuir igual. Se você olha para esse espelho e você dá um grande sorriso, a vida te retribui com um grande sorriso. Isso, para mim, é uma lei máxima, sabe? É uma verdade absoluta. E aí, comecei a estudar, comecei a me apaixonar por esse mundo. E aí, o reflexo disso foi a minha vida profissional ter deslanchado. Eu me lembro que o meu 7º mês na 121, que foi o meu primeiro mês de negócios, eu fechei 5 negócios. Eu vendi 5 apartamentos no primeiro mês, depois de 7 meses trabalhando, sem nunca ter vendido nada. Então, assim, é óbvio que fez parte de um plantio, de um aprendizado, mas para mim é muito claro o quanto meu alinhamento interno, o quanto me organizar, o quanto me centrar, agradecer, me equilibrar, transformou o meu resultado, sabe? E a partir dali, gente, já são aí 3 anos e meio, né? 4 anos no total. Nunca mais, nenhum mês, graças a Deus, eu deixei de fechar negócio, sabe? Eu acabei partindo para o mundo de grandes empreendimentos, que para mim faz muito sentido, porque eu me lembro que o meu primeiro imóvel em construção eu comprei com 22 anos, eu e meu marido, em sociedade com um tio nosso, muito querido, e começamos a comprar, a pagar o nosso primeiro imóvel. Eu casei com 25 anos, então meu primeiro imóvel da vida, quando eu casei, que eu botei o pé no meu apartamento, ele já era meu, compramos em construção. Então, assim, para mim, depois, quando mudamos desse primeiro apartamento, comprei um outro imóvel novo num empreendimento em reta final de construção. Então, o que eu vendo para os meus clientes hoje é aquilo que eu acreditei a minha vida inteira para mim, como oportunidade de investimento, de ter bons imóveis. Então, eu fui traduzindo e transformando toda a minha vida prática, tudo aquilo que eu aprendi no banco e tudo aquilo que eu realmente sempre fiz para mim, na minha vida pessoal. E aí foi uma sequência de surpresas maravilhosas, conhecendo pessoas incríveis que foram me abrindo portas, pessoas das quais eu sou grata infinitamente, assim, sabe? Por terem acreditado no meu trabalho. O meu primeiro negócio, a minha primeira venda foi num empreendimento, o primeiro empreendimento que eu angariei por uma pessoa que eu conheci nas férias na Tunísia. Essa pessoa não sabia que eu trabalhava no mercado imobiliário, eu não fazia ideia que ela trabalhava numa construtora. A gente acabou criando uma relação, uma amizade no resort que a gente estava. E depois, quando ela viu no meu Instagram que eu estava no mercado imobiliário, por sorte da vida, a Century 21 nunca tinha angariado essa construtora, que é uma das maiores construtoras aqui de Portugal. Era um empreendimento deles que estava na reta final, tinham pouquíssimas unidades à venda. Em menos de 2 meses depois que eu angariei esse empreendimento, eu consegui fazer a minha primeira venda, Renata, a primeira venda nesse primeiro empreendimento que eu tinha angariado. Foi o que nós chamamos de pleno, porque eu tinha angariação do empreendimento e o cliente comprador também era meu, uma pessoa que trabalhou comigo há mais de 20 anos no Brasil e que viu o meu Instagram, os meus stories, me via falando sobre o mercado imobiliário aqui em Portugal e resolveu realizar o sonho dele de comprar o imóvel aqui em Portugal comigo.
Então, assim, tudo se alinhou, ali começou a minha história com grandes empreendimentos, e aí uma coisa foi puxando a outra, desse empreendimento eu consegui outro, e outro, e outro, fui ganhando a confiança através do meu trabalho, das pessoas dessa construtora e de outras, e aí a coisa fluiu e um cliente puxa o outro. Eu costumo dizer que um trabalho bem feito, um cliente bem atendido, ele sempre vai te indicar outras pessoas. É assim um círculo muito virtuoso que a gente faz. E foi isso, uma sequência assim de vitórias que culminou no ano passado. Eu consegui, depois de 2 anos angariando empreendimentos, entrar no pré-lançamento de um grande empreendimento, um projeto com 340 unidades, onde eu, Renata, como angariadora da 121, vendi 80 apartamentos nesse grande empreendimento. Foi o meu case de sucesso, foi maravilhoso. É um empreendimento que eu trabalho até hoje, porque ele tem 3 fases. É o The Yard, aqui em Vila Nova de Gaia. E isso me trouxe tanta visibilidade, me trouxe tantas parcerias, porque eu descobri que o meu negócio, além dos meus clientes finais, os meus clientes diretos, também são os meus colegas, né? As partilhas que eu faço com colegas da 121 e de todas as outras imobiliárias. Isso acabou virando o meu grande negócio, o meu grande segredo, tratar bem as pessoas, ser educada, entender o motivo de cada cliente, de cada colega, ser genuína no meu dia a dia e ser alegre, ser leve, fazer a diferença na vida das pessoas por ter processos leves, sabe? A gente sabe que a compra de um imóvel exige muita burocracia, um investimento imobiliário envolve muitas decisões, principalmente porque eu tenho muitos clientes estrangeiros que fazem investimento à distância e eu tenho a obrigação de transformar esses processos em processos leves, confiantes, agradáveis, processos de sucesso. E assim eu fui me desenvolvendo aqui em Portugal. No ano passado, eu fui a número 1 no norte de Portugal. Eu fui Gran Centurião pela 121. Eu cheguei a fazer 1 milhão de euros de faturamento e cheguei a ser terceiro lugar da Península Ibérica. Foi um sonho. Eu me lembro que a nossa convenção da 121, que aconteceu em fevereiro desse ano de 2026, onde eu fui premiada como primeiro lugar do norte de Portugal e terceiro lugar da Península Ibérica. Gente, foi um dos momentos mais mágicos, mais alucinantes da minha vida, porque ele coroou não só um ano de trabalho, ele coroou a história de uma mulher com mais de 40 anos, na verdade com mais de 45, que resolveu se reinventar, resolveu recomeçar a sua história do zero, sabe? De 7 meses sem vender nada. 2 anos depois, eu virei a terceiro lugar da Península Ibérica pelo meu trabalho, pelo amor ao que eu faço, pela minha energia, sabe? Por aquilo que eu acredito, por conseguir passar esse meu encantamento, essa minha vibração, essa minha alegria de viver, essa minha gratidão pela vida aos meus clientes e aos meus colegas, sabe? Então, assim, foram uma sucessão de episódios que depois eu vou contar aqui para vocês. Faço questão de fazer novos episódios contando, desmembrando um pouquinho mais de toda essa grande história que eu contei para vocês. Tem tantos detalhes bacanas assim para eu compartilhar, né, também de dificuldades, né? Claro que não são só dias de glória, tem muita luta, tem muita dedicação, mas tem muito mais coisa boa para contar, porque eu acredito que quando a gente tem esse olhar leve para a vida acaba retribuindo com muito mais coisas leves do que com problemas, sabe? Então eu não tô aqui para falar de problema, eu vou contar eventualmente, sim, pontos, né? Enfim, que acontecem na vida de todo mundo, mas o foco nesse podcast, assim como na minha vida, vai ser sempre o olhar e a ótica positiva das coisas que acontecem na nossa vida. Eu tenho uma gratidão imensa a Deus, ao universo, sabe? Por tudo que eu recebo todos os dias e pela oportunidade agora de poder compartilhar com vocês um pouquinho dessa história. E se essa história servir de motivação para uma pessoa aqui que me escute, já valeu a pena. Eu trago isso, eu acho que a gente tem algumas missões na nossa vida. Eu acho que eu devo usar esse meu poder da comunicação. Eu sempre gostei de falar, de conversar, de contar histórias, né? Enfim, acho que é por isso que eu sou, né? Eu sempre fui comercial a minha vida inteira. É engraçado, eu sempre costumo brincar que na faculdade, por exemplo, eu era aquela pessoa que não gostava de fazer o trabalho, eu gostava de apresentar.
Eu sou a pessoa que amo me comunicar. Então, esse podcast é isso. É uma forma de eu contar um pouquinho da minha história de vida, de eu contar um pouquinho do meu olhar para a vida e de tudo que eu recebi de maravilhoso nesses 46 anos, né? Desde a minha gravidez, né? Dessa história um pouquinho que eu já contei para vocês, o meu recomeço profissional, conto um pouquinho sobre o meu relacionamento também, um relacionamento tão maravilhoso, né? É uma bênção você encontrar o amor da sua vida aos 20 anos de idade, 19 que eu tinha quando eu conheci Marcelo. Então são tantas coisas legais, sabe? Tantos lugares que eu conheci, pessoas que eu conheci, histórias para contar. É isso que eu quero compartilhar. E se você gostou, se você quer saber mais, se essa energia em movimento da Renata Guirra de alguma forma se conecta com você, manda esse podcast para os amigos, para pessoas que vocês acreditem que precisem dessa palavra, dessa energia, dessa vibração positiva, desse olhar leve para a vida, porque se tem outra coisa que eu acredito piamente é que energia boa atrai energia boa, situações e pessoas boas. Então, quanto mais a gente se cerca dessa vibração, desse olhar para a vida positivo, leve, diferente, verdadeiro, genuíno, mais coisas boas chegam pra gente, tá bem? Então, esse é o propósito aqui do Energia em Movimento e espero vocês no próximo episódio. Vou contar muito mais, vou estar sempre por aqui contando um pouco das minhas histórias, sabe? De tudo de maravilhoso que eu enxergo na vida, que eu quero poder compartilhar, inspirar, motivar a quem quiser estar nessa jornada comigo. Um grande beijo, conto com vocês no próximo episódio. Até já, tchau, tchau!